Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Tainá. Já postei alguns vídeos de louvores, mas ainda não apareci com o meu rosto no YouTube. Está fazendo muito frio e eu estou com esse pijama extremamente quente. Estou vivendo um processo tão lindo com Deus que eu acredito que eu devo transmitir isso, sabe, para mais pessoas. E é isso que me inspira nesse dia de hoje a gravar este vídeo. Deve ter percebido, esse é um canal cristão. São para pessoas que têm uma fé em Deus. Então, se você não acredita, se você não tem nenhuma fé, não tem por que você estar nesse vídeo. Mas minhas experiências, tá, gente? Então, assim, esse vídeo é especificamente para quem tem fé, certo? Vamos lá. Vou falar sobre a minha experiência com crise do pânico e ansiedade. Isso aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu me sinto uma pessoa curada, graças a Deus. Não estou mais vivendo aquela fase bem difícil. Mas, como todo mundo diz, só quem passa sabe como realmente é horrível. Realmente é algo, né, que foge do nosso controle. Eu vim de um lar cristão, mas no meio do caminho eu acabei me distanciando da presença de Deus. Mas, por assim ser algo desde a minha infância, eu acho que eu nunca tive um contato assim, direto mesmo, como eu tenho hoje. Então, até dos meus momentos, assim, deploráveis, digamos assim, eu consigo tirar algo bom, porque talvez se eu estivesse na igreja desde aquela época, eu não teria a fé que eu tenho hoje. Então, até dos momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu consigo tirar um aproveito e ter algo bom pra acrescentar na minha fé. Eu não sei onde se encontra essa passagem exatamente, mas ela me veio agora na cabeça. Mas eu sei que tá escrito sobre aquela mulher que ela derramou ali um unguento, né, sobre os pés do Senhor. E olharam pra ela, não lembro quem, acredito que seja alguém que estava ali próximo. Quando aquela mulher ali chora aos pés do Senhor e unge o Senhor e enxuga, né, ele com os seus cabelos, a Bíblia fala que olham e julgam e falam: nossa, se esse homem realmente soubesse quem ela é, ele não deixaria que ela estivesse ali naquele lugar, aos pés dele. Não vou lembrar exatamente, depois eu vou deixar aqui embaixo escrito a passagem e tudo, mas então não vou conseguir lembrar agora exatamente aonde fica e como era a passagem, mas eu lembro que o Senhor fica assim: quem mais é perdoado, mais consegue me amar. Então assim, quanto mais pecados você tiver, mais o Senhor vai te perdoar e mais você vai conseguir amar Ele. Então a gente nunca deve se julgar pelo tanto, nossa, eu errei muito, eu pequei muito. Então assim, se você hoje se olha como uma pessoa muito suja, muito imunda, fala: nossa, eu tenho muitos pecados, pode ter certeza que quando você for pro Senhor, você vai ser um dos que mais vai se destacar e falar: cara, eu amo muito, eu amo muito, eu amo muito. Mais você vai se sentir amado e mais você vai amar e mais você vai se entregar pra Deus, porque assim foi comigo também. Assim, voltando aqui pra mim não me perder no foco que eu vim aqui falar, né? Eu estava em um processo de voltar para Deus, para voltando assim para a igreja, voltando assim para a presença do Senhor e abrindo mão das coisas, né, que não faziam bem para mim. Então, quando eu entrei nesse processo, logo eu comecei minha profissão como nail. Então, eu não sabia se aquilo ia dar certo na minha vida. E eu trabalhava num lugar onde, assim, eu não era muito valorizada pelo meu trabalho. Assim, eu trabalhava muito, mas muito, muito, muito. Vocês não têm noção. O quanto eu trabalhava sozinha, então eu praticamente tinha que fazer tudo. Mas assim, eu fui perceber, eu estava muito acomodada ali. Porque o que acontece? Quando eu consegui trabalhar lá, eu coloquei muito a minha expectativa. Essa pessoa também, ela estava no começo ali daquele negócio. Então eu coloquei a minha expectativa na outra pessoa. Então eu falei: eu vou ficar aqui e eu tenho certeza que quando essa pessoa se desenvolver e crescer, automaticamente eu vou crescer junto. Só que passaram ali 8 anos da minha vida e eu me vi no mesmo lugar. E aquilo ali começou a me causar uma extrema ansiedade. Porque você depositar o seu futuro em outra pessoa não dá certo. E assim, eu me vi numa situação onde que eu estava fazendo a maior parte de sustentação e a pessoa estava deslanchando e eu estava ali, tipo, fazendo o trabalho árduo e não recebendo nada mais por isso, sabe? Tipo assim, realmente era bem complicado ali. Na pandemia, eu comecei a almejar e a querer trabalhar pra mim mesma. Eu não quis continuar ali naquela profissão que eu tinha,
mas eu quis mudar, né, a minha área, que, assim, desde os meus 15 anos, eu sempre gostei muito de fazer unha, sempre gostei muito de arte, de desenho, tudo, e eu comecei a me apaixonar por esse ramo, então eu comecei a entrar nessa profissão. É a maior causa, assim, da minha ansiedade, por isso, da minha não, tá repreendido, não podemos falar minha ansiedade, porque a nossa boca tem muito poder. Então, quando a gente fala a minha ansiedade, a minha depressão, você está trazendo pra você mesmo aquilo. Então, não é sua ansiedade, mas naquele momento, o sentido profissão trouxe pra mim uma ansiedade. Foi um processo difícil, assim, eu consegui acreditar que eu ia conseguir viver da minha profissão, que eu ia conseguir, né, conquistar minhas coisas e tudo. Então, assim, a minha profissão hoje nasceu na pandemia. Então, isso prova mais pra mim ainda o quanto que o cenário não muda aquilo que a gente pode conquistar, porque às vezes de uma situação ruim, você pode criar um contexto de vida nova e diferente. Porque quantos negócios não nasceram na pandemia ou quantos negócios não deslancharam na pandemia? E assim, quando iniciou a pandemia, a nossa cabeça foi o quê? Nossa, todo mundo vai morrer, a maioria dos comércios vão fechar. E assim, teve mortes, teve pessoas que faliram, mas a quantidade de pessoas que conseguiram florescer nesse ambiente de pandemia, gente, não está escrito. O cenário nunca vai mudar aquilo que tá pra nascer na sua vida. Então, isso vai do seu interior, da onde a sua fé está firmada, naquilo que você acredita, mais do que no cenário, mais do que tudo que tá acontecendo ao nosso redor. Então, isso foi uma coisa que me ensinou muito também. Então, eu trabalhava normal, uma escala normal de 9 horas por dia, com 1 hora de almoço e tudo mais. Porém, quando eu saía daquele emprego, eu já saía pra fazer as minhas unhas. O meu trabalho é demorado já, hoje em dia. Mas, na época, eu estava em processo de aprendizado. E nem sempre eu cobrava. Às vezes eu cobrava um valor simbólico ali, sabe? Então, às vezes eu demorava 5, 6, 7 horas fazendo uma unha. Então, muitas das vezes eu chegava em casa, assim, 1 hora da manhã, meia-noite. E eu não tinha ânimo eu não tinha forças nem pra conseguir comer, Olhando pra trás hoje, eu consigo perceber quanto peso eu coloquei, sabe, sobre mim. Só que no momento que você está vivendo uma situação, você não consegue enxergar. Se foi certo, se foi errado, se foi necessário, não sei. Mas não sei, assim, analisar ao certo. Mas, gente, eu não comia direito, eu não dormia direito. Eu chegava, eu capotava. Eu simplesmente capotava e no outro dia seguinte já estava acordando cedo de novo e voltando. E nesse processo que eu estava quase assim, que eu tive realmente a crise, foi quando a minha clientela começou a crescer. Porque aí eu já não estava mais dando conta, eu já estava começando a perder clientes por não conseguir. Então, assim, o meu trabalho começou a atrapalhar aquilo que eu estava vivendo ali, né? Eu já não estava mais conseguindo dar conta de tudo. Eu me senti numa ratoeira, gente. Sabe aquele ratinho que fica rodando e parece que não sai do lugar? Mas eu já ganhava mais, mesmo assim, trabalhando um pouco, eu já estava ganhando mais do que no meu trabalho, porém eu ainda não tinha segurança para sair do meu trabalho, enfim, para me sustentar. Eu não tinha um lugar fixo para atender. Então eu saía para fazer a domicílio. Então eu carregava maletas bem pesadas, com cabine, motor, várias coisas. Gente, eu já cheguei a carregar mesa no carro. Mesa, gente, carreguei. As crises começaram a atrapalhar o meu dia a dia. Porque eu já não conseguia mais atender. Então, assim, quando chegava às vezes o horário de eu ir, eu estava mas tão cansada que eu simplesmente deitava no chão, sentava e chorava. Chorava e não conseguia me levantar. Então eu mandava mensagem pra cliente, às vezes elas ficavam bravas porque, assim, foi decorrente, né? Às vezes eu desmarcava várias vezes, porque eu não conseguia ir. Eu simplesmente não conseguia ir. E, assim, meu marido hoje, né, que na época era meu namorado, tentava me ajudar, tentava falar, vai, isso que você quer viver e tudo mais. Só que aquilo ali, gente, por mais que ele estava tentando me ajudar, aquilo me atrapalhava mais ainda, porque é algo que você sabe, mas é algo que você não consegue sair, sabe? Então, nossa, extremamente irritante. E quando a pessoa tenta te falar e te animar, você fica pior. Então, é uma situação extremamente complicada. Mas, graças a Deus, como eu saí disso, né, foi inteiramente a mão de Deus ali. Mas é um vídeo pra outra hora, gente. Começou a me atrapalhar quando eu comecei realmente a ter a crise de pânico, porque eu acho que foi as piores. Eu deduzo que seja uma crise de pânico, tá? Nunca passei num psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa pra realmente ter noção. Não sou aqui pra falar sobre psicologia, não sou
nada, assim, gente, sou totalmente leiga, só contando a minha história mesmo. Mas eu acredito que eu deveria passar, só que eu estava com várias coisas, assim, meu filho ficava doente decorrentemente, sem eu saber o motivo, convulsionando, febre. Então, além de todo esse processo, ainda tinha a questão do meu filho. E a gente não conseguia descobrir o que era. Hoje a gente já descobriu, era uma alergia. Mas assim, no pronto-socorro não conseguia descobrir, tratavam como infecção de garganta e essas coisas. Mas também foi um processo, né, que acabou acabando ali com o meu emocional. Assim, graças a Deus eu venci essa fase. Mas o que me começou a me assustar bastante foram as crises de pânico, que eu deduzo ser pânico, porque não era pânico assim de pessoas nem nada, sabe? Como eu já ouvi relatos. Mas era algo que parecia que eu ia morrer naquele momento. E a sensação era tipo assim, sei lá, parecia que alguém tava com uma arma na minha cabeça, que eu ia morrer naquele momento. Porque era um desespero, e a sensação é que eu ia morrer. Então eu só conseguia ficar assim, ai, e era agoniante. É assim, algo que, nossa, não desejo pra ninguém. Simplesmente uma agonia que você não sabe de onde. Se vocês já ouviram falar sobre déjà vu, que os pessoal fala que você, como se você tivesse vivido aquilo, na hora que eu estava passando, né, por aquela crise, era como se eu estivesse sendo um déjà vu, como se aquilo já tivesse acontecido comigo várias vezes, e eu estava vivendo aquilo, tipo aquele desespero ali, só que de fato não tinha acontecido, mas era essa sensação. E eu já tive isso dirigindo, meu Deus, nossa, foi a pior experiência do mundo, porque eu fico com muito medo de bater o carro. Porque você fica desesperado. Você não sei se pode ser uma crise de burnout também. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Que é tipo cansaço do trabalho. Eu só sei que quando eu acordava de manhã pra ir trabalhar, eu acordava com minhas pernas mole. Então assim, mesmo tendo acabado de acordar, tendo forças, parece que eu ia trabalhar. Quando eu entrava no trabalho, aquele cansaço vinha, sabe? Aquele peso. Porque na minha cabeça, não na minha cabeça, né? Definitivamente aquele trabalho estava atrapalhando aquilo que eu queria viver, digamos assim. E é como se eu quisesse me livrar daquilo, mas não estivesse no alcance das minhas mãos. Não conseguia fazer nada. Nem aquilo que eu queria fazer, eu não conseguia fazer. Me sentia travada. Eu lembro que quando eu tive isso dirigindo, foi completamente fé. E eu lembro que quando eu comecei a ter essa crise, eu só consegui me livrar dela por causa de um louvor. Que ele diz assim: e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Então, assim, essa música me veio na cabeça na hora. E o louvor fala, né? E o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas tuas feridas eu fui sarada. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu cantava virando pra mim. Então eu cantava: e o castigo que me trouxe a paz. Eu acho que ele nos trouxe a paz, mas eu cantava: me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas tuas feridas eu fui curada. Então, esse louvor me veio na cabeça na hora e eu comecei a louvar. Então, assim, o castigo que me trouxe a paz. Jesus, ele foi castigado para nos trazer paz. Então, eu tinha que sentir paz naquele momento. Então, era isso que eu declarava para mim mesma. O castigo já foi pago na cruz. Ele pagou o preço para mim poder ter paz. Por que eu não estava tendo paz? Então, eu comecei a declarar aquilo, a louvar aquilo sobre a minha vida e declarar cura sobre mim e falar: pelas feridas dele eu fui curada. Então eu declarava que eu estava sendo curada naquele momento, apesar de eu não sentir, mas graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, eu não precisei nem parar o carro porque já era bem à noite, gente. Tipo, você não tinha praticamente um carro, não lembro se era meia-noite, 1h da manhã, e também eu estava com medo de parar o carro. Então, gente, assim, eu fui e eu consegui vencer. E várias vezes depois desse episódio, né, bem complicado, eu tive que continuar em fazer a domicílio, e esse louvor, eu louvava ele constantemente, mesmo quando eu não sentia que ia acontecer alguma coisa, mas eu louvava ele, e ele me ajudava, sabe, a acreditar. Porque acontece, o nosso interior, ele não sabe, então o nosso interior, ele só sente, ele só vê aquilo que tá à nossa volta. E quando a gente começa a declarar para nós mesmos, pro nosso corpo: você tem um Deus maior que isso, ele pagou o preço para que você tenha paz. Então, quando você começa a declarar isso na sua vida e falar: você pode ter paz, o seu corpo, o seu cérebro não conhece o tamanho do teu Deus. Então, assim, por mais que a gente saiba que ele é poderoso para fazer, muitas das vezes a gente não consegue colocar isso dentro de nós e acreditar, porque o subconsciente é como se fosse uma pessoa diferente do seu consciente. Então, quando você declara, quando o seu consciente, aquilo que você sabe, consegue transmitir para o seu subconsciente que aquilo que você acredita,
muda tudo. Então, nós temos os nossos lábios ao nosso favor para conseguir declarar isso sobre a nossa vida. Aquilo foi passando, aquilo foi me trazendo paz e eu consegui me livrar, graças a Deus, sobre isso. Então, antes de finalizar o vídeo aqui, né, e contar esse pequeno testemunho para vocês, eu quero deixar uma passagem que se encontra em Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, pois Tu, Senhor, é o meu Deus e está comigo. Tu me protege e me diriges. Prepara um banquete para mim, aonde os meus inimigos me podem ver. Tu recebes como convidado de honra e enche o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o seu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na sua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esse salmo é tremendo. Que palavra poderosa. Gente, muitas vezes a gente não tem noção o quanto as palavras são fortes. Reparem em cada texto, em cada palavra. Medite nessa palavra, porque o poder de Deus já está à nossa volta. As promessas de Deus já estão do nosso lado, a gente precisa usar. É a mesma coisa de ter uma Ferrari na garagem e você sair de bicicleta ou andar a pé. Então assim, Deus já deixou tudo aqui pra gente usar. Basta a gente usar, declarar. Essa palavra é poderosa, ela tem poder. Então o poder que está sobre essa palavra, que a gente possa trazer para as nossas vidas. Bom, gente, esse vídeo vai terminar por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Espero que esse vídeo possa ter chegado a quem realmente precisa. Se Deus te colocou aqui, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e edificar sua fé. Deus abençoe, um abraço gigante. Espero que esse vídeo possa alcançar pessoas que realmente precisam dessa palavra. E confia no Senhor, porque nele está a nossa força, através de palavras, louvores, enfim. Ele é quem vai te ajudar e vai te auxiliar. E não sou contra psicóloga, tá, gente? É porque no meu caso específico, aquilo me trazia gatilhos. Então, assim, não aconselho ninguém a viver isso sozinho, entendeu? A fazer como eu fiz. Mas estou trazendo o lado espiritual, a fé, sabe? Que foi aquilo que me ajudou a vencer. Então, pra mim, isso foi muito gratificante, ter conseguido vencer com Deus. Então, tenho certeza que se você tiver fé e acreditar na palavra dele, você também vai conseguir. Beijos, beijos. É muito ruim gravar, é muito difícil. Enfim.